Fala aí, galerinha do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma história muitíssimo interessante que a gente pode fazer justamente uma adaptação para nossos estudos visando ali um concurso público, ou seja, visando uma situação um pouco mais confortável. Não riqueza, hein? Não riqueza. Eu sempre falo isso em sala de aula. Quando você passa no concurso público, você pauta a sua vida de acordo com aquele salário ali. Eventualmente você pode exercer algumas outras atividades, como como meu próprio exemplo. Eu tenho livros, eu dou aula e assim vai complementando renda quando isso gera algum tipo de dinheiro. Mas a rigor, passar em concurso público não significa riqueza, não significa. Se eventualmente você passa no concurso e fica muito rico, é porque vai ser ali entrevistado no Jornal Nacional com as algemas, assim, a algema não pode mais. Mas enfim, deixa quieto. O fato é que eu quero trazer aqui uma história muitíssimo interessante que diz respeito à realização de sonho, mesmo numa situação muitíssimo desfavorável, seja uma situação própria desfavorável, como também todo um cenário ao redor desfavorável. Eu estou falando aqui, eu botei aqui essa imagem do crash da Bolsa de Nova York, da quebra da Bolsa de Nova York, anos ali 1929, 1930, ou seja, 90 anos atrás. Pessoal, quando a Bolsa de Nova York quebrou, o PIB americano naquele ano foi menos 45%. Menos 45%. Bem, se a gente transportar isso para os dias de hoje, a gente está imaginando que com a pandemia aqui do coronavírus no Brasil, a gente tenha menos 7%, menos 8% do PIB, o que é uma tragédia. Desemprego, fome, miséria, violência, a zorra toda. Tudo isso será consequência de uma crise econômica avassaladora. Imagina nos Estados Unidos, ali em 1930, 1929, 1930, quando foi menos 45%. Pois bem, é nesse cenário que eu quero contar uma história bem rápida do Charles Darrow. Era um engenheiro, não é, que ficou desempregado, tinha sua esposa e 2 filhos, não é? Então a empresa dele, a fábrica que ele trabalhava, fechou e ele foi para casa. Foi para casa e foi tentar se empregar novamente. Então, portanto, ele estava aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Vou te mostrar o Charles Darrow. É esse cara aqui, é esse cara aqui. Esse cara aqui, numa fila aqui, olha, de café, de alimentação gratuita, café e donuts gratuito, não é? Free para employed, para desempregados. Então, olha ele aqui, não é? Então ele ali tomava o café da manhã dele e procurava emprego, mas não estava dando muito certo. E voltando para casa, tinha aqueles 2 pirralhos lá, apurrinhando, brincando e tudo, e ele pensou, pô, como é que eu posso aqui fazer algo para entreter os meus filhos? Daí ele lembrou de um jogo que ele utilizava na empresa que ele trabalhava, um jogo estratégico para tomada de decisões. Aí ele falou, olha só, eu vou pegar aquele jogo e vou readaptar para brincar aqui com meus filhos, enquanto minha esposa tá ali, enfim e tal. Aí, resultado, ele pegou o pano de mesa, desenhou um tabuleiro e foi criando as peças artesanalmente e foi brincando com os filhos. Pessoal, eu tô falando justamente da criação do Banco Imobiliário. Um jogo que todo mundo conhece, muito possivelmente você conheça também, que é um jogo que trata de riqueza, de fortuna, de dinheiro, de aquisição, ou seja, num período de muitíssima recessão, de desemprego, de falta de dinheiro, de miséria, de fome, o cara cria um jogo que faz o contraponto total à situação atual. Pois bem, aí ele começou a chamar os vizinhos e os familiares, e todo mundo jogando, e todo mundo gostando, enfim, não é? Aquele sucesso ali na vizinhança dele. Daí ele tomou a decisão de levar essa ideia para uma fábrica de brinquedos que ainda não tinha sido fechada, encerrado suas atividades, ainda estava ali produzindo. Aí ele levou e recebeu, não, esse jogo é muito complexo, não vai dar certo, e fora isso, a gente está numa recessão, e fazer um jogo justamente que trate de riqueza, de aquisição de propriedades, de banco, de dinheiro, enfim, não vai dar certo. Daí ele não se deu por vencido, levou para uma outra fábrica, também não quis. Levou para uma outra pequena fábrica, também não quis. Ele voltou para casa e falou, sabe de uma? Eu mesmo vou produzir porque eu tenho certeza que isso vai dar certo. Daí ele produziu, daí foi um sucesso de vendas, primeiros 5 mil jogos, depois 10 mil jogos, até que aquela primeira fábrica o chamou de volta e ofereceu a ele um royalties, um percentual, por cada jogo produzido, e portanto esse jogo já vendeu quase 1 bilhão de unidades no mundo. Esse cara, o Charles Darrow, de desempregado passou a milionário.
Poxa, então, mas o que é que isso tem a ver com o concurso? Tem sim, não é? Fazendo as devidas adaptações, tem, e me faz lembrar justamente disso aqui, olha, me faz lembrar disso aqui, dessa mandala, não é? Recentemente eu criei essa mandala. Eu acho que você já conhece essa mandala, só um instante. Eu acho que você já, se foi meu ex-aluno, ou se não foi, enfim, ou se é meu aluno, você conhece essa mandala aqui de como se passar em concurso público, onde tem o dedo desejo, não é? O dedo desejo. Tudo começa com um desejo, não é? Para os meus alunos, eu sempre digo, olha, transforme esse desejo aqui, que é passar em concurso público, de ter uma vida um pouco mais razoável, de ter um salário um pouco mais digno, de ter uma certa estabilidade, uma certa tranquilidade, transforme esse desejo num símbolo. Pode ser um símbolo material, inclusive, ou seja, uma casa. Pô, eu não tenho uma casa, eu quero conquistar uma casa. Eu não estou viajando, eu não conheço nenhum país do mundo, eu quero viajar. Então o símbolo seria um avião, uma viagem, umas férias com a família. O fato é, transforme seu desejo em algum símbolo material e realize esse desejo. Ou seja, planeje seus dias, não é? O dia a dia, sempre com o intuito de realizar o seu desejo. Eu vou falar por mim, depois eu volto na outra mandala. Eu, por exemplo, quando estava estudando para concurso público, eu tinha como desejo isso aqui. Eu materializei isso aqui, ô Ítalo, Polícia Federal, porque minha mãe era delegada da Polícia Federal e chegava lá em casa com a insígnia da República pendurada no pescoço. Então quando eu comecei a estudar para concurso, inclusive por sugestão dela, tanto eu quanto minha esposa Juju, minha mãe vendo a nossa agonia de emprego, de procurando emprego, de desempregado, enfim. Depois eu já empregado em iniciativa privada, comecei a ficar com os cabelos brancos e minha mãe vendo aquela dificuldade toda, ela falou, por que vocês não estudam para concurso? Aí a gente, estudar para concurso? Estudar para concurso? Tá, então vá. Então bora estudar para concurso e daí foi toda a nossa vida, que depois em algum outro vídeo eu tô aqui aos poucos no canal, disponibilizando um pouco de vídeos motivacionais, contando um pouco da minha vida em relação ao estudo para concurso. Mas o fato é que eu transformei o meu desejo de passar em concurso público num símbolo, não é? E o símbolo era justamente uma insígnia da República, não é? Então, não, eu quero ter a minha. E hoje eu tenho, porque eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, eu tenho a minha insígnia da República que eu penduro no peito quando eu quero. Enfim, quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer algum trabalho pelo meu trabalho fora, quando eu vou fazer algum tipo de ação, de controle e repressão, de contrabando, de descaminho, eu boto lá a minha insígnia da República, ok? Então, portanto, eu realizei o meu sonho. Hoje até fica aí a insígnia da República, fica ali meio perdida do lado, mas o fato é que isso era que materializava o meu desejo. Pois bem, pessoal, agora voltando na mandala mais recente que eu fiz, e assim lembrando do criador do banco imobiliário. Essa é a mandala mais recente, ou seja, o desejo, olha só, sentido da vida. O que é isso, Ítalo? Sentido da vida. Aí a gente lembra de uma outra história, né, que é verdadeira, todas as histórias são verídicas aqui, mas é uma outra história de um psicólogo austríaco que na Segunda Guerra Mundial ele foi preso num campo de concentração. E ele, como um bom observador, ele percebia que as pessoas que suportavam aquela situação absurda, não é? Aquela situação absurda, eram as pessoas que tinham um sentido da vida, ou seja, tinham um desejo fora dos muros, fora daqueles arames farpados. Ou seja, a situação onde estava era tão absurda, tão desfavorável. Tem um caso, né, foi entrevistado agora recentemente, de um dos judeus que foram presos, que o alemão chegou para ele e falou, tá vendo aquela fumaça ali subindo? É a sua família. Aquela fumacinha ali é sua família. Ou seja, que loucura é essa? Então, nesse ambiente inóspito, perigoso, absurdo, de crueldade extrema, aqueles que suportavam com maior facilidade e conseguiram vencer, eram justamente aqueles que tinham sentido da vida, que tinham algo pós-muro a realizar. Tinha algum desejo a realizar, ou seja, desejo, sentido da vida. Mas, claro, não basta só isso, você precisa ter tolerância à frustração. É certo que no seu caminho não vai ser um caminho livre, um caminho com flores, um caminho tranquilo, com uma temperatura agradável, nada disso. O caminho sempre é subida, com obstáculos, com um piso ruim. O fato é que seu caminho não será fácil porque não foi fácil para ninguém. Então, portanto, essa história do Charles Darrow, eu acho que se adapta
como uma luva na sua própria história. É possível que você esteja justamente não numa situação tão desfavorável quanto aquela do crash da Bolsa de Nova York, nem muito menos quanto a de um campo de concentração, mas certamente você pode estar desempregado ou pode estar empregado num emprego que não lhe dá prazer, empregado num emprego onde não te respeitam, empregado num emprego onde o seu chefe ou a pseudo-liderança não lhe entusiasma. O fato é, se você quer muito passar em concurso público, você tem que desejar muito e, portanto, todas as suas atitudes do dia, elas são voltadas ou deveriam estar voltadas para a realização do seu sonho. Beleza? Então, portanto, esse é o nosso vídeo que eu queria justamente... Depois você procura a história de Charles Darwin, o criador do banco imobiliário, e, portanto, veja lá se você consegue readaptar aquela história para a sua própria realidade. Beleza? Forte abraço a todos e vamos juntos nessa caminhada realizando o seu sonho. Beleza? Desejo. Transforme esse desejo em algum símbolo, coloque no descansador de tela do seu computador, ou imprima, ou bote na parede do seu quarto. Toda vez que você abrir o armário para pegar uma roupa, você tem ali o símbolo que justamente representa o seu desejo. E isso vai retroalimentar a sua motivação diária para a realização do seu desejo. Forte abraço, vamos juntos nessa caminhada, contem comigo. A gente está aqui no canal sempre disponibilizando algum vídeo motivacional, mas também muito conteúdo e também notícias sobre concursos públicos. Então, portanto, não esquece de clicar aqui no sininho, né? No sininho aqui, que é meu nome, eu acho que vai ser o IR aqui. Se inscreve no canal, marca o sininho, porque toda vez que a gente disponibilizar um vídeo, você vai ser notificado. Valeu? Um abraço, tudo de bom em sua vida.